E aí, pessoal, tranquilo? Então, até a semana passada nós trabalhamos o assunto de ondas mecânicas e principalmente trabalhamos a questão do som, que é a principal onda mecânica que existe. Hoje, então, nós vamos começar a trabalhar um outro tipo de onda, que é a onda eletromagnética, que já foi citada aqui nas nossas aulas, que já foi comentada nas nossas aulas, só que agora a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre elas. Para isso, você vai abrir o seu livro lá na página 165, né? Hoje nós vamos trabalhar com a página 165, 166, para falar um pouquinho melhor dessa onda eletromagnética. A primeira característica da onda eletromagnética, que é a mais importante de todas, é que, diferente da onda mecânica, ela não precisa de um meio material para ser transportada, conduzida. Eu não preciso de nada para que a onda eletromagnética seja transportada. Tá? Ela simplesmente sai de um ponto e chega a outro, ok? Não precisa ser transportada pelo ar, pela água, por nada. A onda eletromagnética, ela não necessita de nenhum meio para transportá-la, ela vai sozinha, ok? Outra coisa importante é que as ondas eletromagnéticas têm o que nós chamamos de espectros. Espectros são partes da onda eletromagnética. Vou te dar um exemplo bem bacana isso. Existem vários tipos de onda eletromagnética, tá? E para cada tipo de onda eletromagnética existe um tamanho dessa onda, tá? Qual o tamanho dessa onda para dizer que tipo de onda ela é? Cada tamanho de onda é um espectro, entendeu? Então, por exemplo, a onda eletromagnética que a gente chama de infravermelho, ela é um espectro de onda eletromagnética e que é onda infravermelha porque está numa faixa de tamanho de onda, de comprimento de onda. A luz branca, a radiação solar, ela já é outro espectro de onda porque ela tem outro tamanho de onda. Então, cada tamanho de onda, cada comprimento de onda eletromagnética é um tipo de espectro e, portanto, é chamado de um tipo de onda eletromagnética diferente, entendeu? Cada um tem o seu tamanho e cada uma tem o seu nome e a sua função. Se você olhar aí na página 165 do seu livro, você vai ter assim, ó, espectro eletromagnético, um desenho. E aí tem a escala do tamanho das ondas, como se fosse uma reguinha. E um trechinho que foi ampliado depois, falando assim, ó, espectro da luz visível. Entendeu? Então é dentro disso aí que nós vamos trabalhar. Olha só. Você vai perceber lá no seu livro que o espectro da luz visível, que é essa luz do solar, e que ela também é subdividida em 7 espectros de luz, que são vermelho, laranja, amarelo, violeta, azul, anil e verde, ela vai de um comprimento de onda, que é o de 780 nanômetros de onda, até 380. Quer dizer, de 380 a 780, que a gente olha de trás para frente. Então, a gente tem aproximadamente 400 nanômetros de espectro de onda, de tamanho de luz visível, que é essa luz branca que a gente fala, a luz que vem do Sol, né? A radiação ultravioleta. Então, para a radiação gama é outro tamanho de onda, para a infravermelha é outro tamanho de onda, para o raio-x é outro tamanho de onda. Você entende? Cada partezinha dessa escala aí é um tipo de onda eletromagnética. Olha na sua reguinha, na parte que está cinza, está assim, ó. A primeira parte aí são as ondas de rádio. Quando você anda um pouquinho mais na régua, micro-ondas. Depois infravermelho. Aí vem ultravioleta, isso depois da luz visível, né? Raio-x e raios gama. Tá entendendo? Por exemplo, vira sua página e vai lá na 166 que a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. As ondas de rádio são as primeiras, ok? Elas estão lá no comprimento, são frequências menores que 10 elevado a 8 Hz. São ondas assim de frequência bem baixa. Então, as ondas de rádio, por exemplo, são as que são utilizadas para enviar o sinal de rádio. Quando eu falo sinal de rádio, não estou só falando de rádio AM, FM, o rádio mesmo lá do carro ou que você tem na sua casa, não. Quando a gente utiliza aqueles aparelhos de rádio também para se comunicar em algum ambiente, aquilo também é onda de rádio. Também tem o pessoal do rádio amador, que tem os aparelhos de rádio em casa para ficar conversando, tá? Então,
essa comunicação feita por rádio é feita por essas ondas menores, que são as ondas de rádio. Depois tem as micro-ondas, que são ondas acima das ondas de rádio, mas muito vibrantes e que são capazes de causar o movimento das moléculas, o que gera o aumento da temperatura. Por isso que a gente tem os aparelhos de micro-ondas. O que eles fazem? São muitas ondas em curtos espaços de tempo, vibrando juntas, que fazem as moléculas do alimento, do que você colocou no micro-ondas, vibrarem ao ponto de gerar calor e aí aquecer o alimento. Por isso que o micro-ondas tem esse nome, micro-ondas, porque o que ele usa são micro-ondas, entendeu? E você, inclusive, não pode colocar um alumínio dentro do aparelho de micro-ondas, senão as ondas batem no alumínio, voltam para o próprio aparelho que está emitindo as ondas, o aparelho vai queimar, pode dar problema. Aí vem a radiação infravermelha, a gente não enxerga ela. Assim como não enxerga as micro-ondas nem as ondas de rádio. Essa radiação infravermelha vai entre 10 elevado a 14 Hz a 10 elevado a 11 Hz. Essas ondas infravermelhas, elas são interessantes principalmente para captação de calor. Tem o óculos infravermelho, que o pessoal, principalmente das forças especiais, de exército, de polícia, utilizam, que eles conseguem no escuro enxergar o calor da pessoa, porque está vendo as ondas infravermelhas que estão sendo liberadas do corpo da pessoa, ok? Então isso é o infravermelho. Aí vem a radiação ultravioleta. Tá? Radiação ultravioleta, essa radiação que vem junto com o Sol, que ela é benéfica até certo ponto, ela é importante, a Terra precisa dela, mas em excesso ela pode causar problemas na pele, câncer, tá? Ou até queimaduras, então envelhecimento da pele. A radiação ultravioleta, ela é boa até certo ponto. E aí depois a gente tem o raio-x. O raio-x é uma emissão de raios que passa pelo nosso corpo, certo? Mas não consegue passar pelos ossos. Por isso que quando você tem alguma coisa que você precisa observar, se você tem uma fratura, se quebrou alguma coisa ou não, são emitidos raio-x. Porque eles vão passar pelo seu corpo, as partes que não tem osso, eles vão passar por elas e vão queimar a chapa lá no fundo, e as partes que tem osso, ela não vai conseguir passar. Aí vai ficar a impressão da parte que tem ossos lá no raio-x, por isso que a gente consegue ver os ossos no raio-x, porque o raio-x não passou pelos ossos, só passou pelas partes moles do corpo. E para fechar, tem a radiação gama. A radiação gama é muito perigosa, é o que é liberada na energia nuclear. Radiação gama pode alterar a composição do DNA. Por isso que a radiação gama, além de causar câncer, ela pode alterar o código genético de uma pessoa e fazer com que os filhos dela, que vão herdar esse código genético que foi modificado, possam nascer com graves doenças, graves consequências. Existe um vídeo no YouTube chamado Filhos de Chernobyl, que é um vídeo que mostra os filhos das pessoas que tiveram contato com a radiação em Chernobyl, ok? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, se você clicar aqui na descrição desse vídeo do YouTube, eu vou colocar o endereço, você vai clicar e você vai cair nesse vídeo dos filhos de Chernobyl. Se prepare para assistir, porque são crianças com graves defeitos, com tumores, mas não são as crianças que tiveram contato com a radiação. São as crianças filhas de quem teve o contato com a radiação no acidente de Chernobyl. O código genético dos pais foi alterado e essas crianças nasceram com deformidades, ok? Então, bacana. Então, a gente hoje viu, deu uma boa introduzida nas ondas eletromagnéticas, falou dos tipos dela e aí, na próxima aula, a gente aprofunda nesse assunto, ok? Até a nossa próxima aula. Boa aula para você.